Oi, pessoal, boa tarde. Eu disse que eu sou um pouco envergonhada de aparecer aqui, mas tô de novo, né? É que, bom, o Instagram tem uns filtros aí a gente fica assim com a pele mais bacana, né? Uma maquiagem legal e tal, então dá um pouco mais de coragem. Mas enfim, eu tô aqui por um motivo nobre. Eu estou participando de um grupo de meditação e aí nele algumas pessoas disseram que nunca meditaram, não sabiam por onde começar, que já tinham ouvido falar da meditação, mas não sabem por onde a coisa vai e tal. E aí nesse grupo tem algumas instruções, mas eu fiquei com vontade de compartilhar aqui o que vem dando certo para mim. Eu venho meditando há quase 2 anos já, diariamente, e algumas coisas eu já descobri que funcionam para mim e pode ser que funcione para outras pessoas também. Então, para a gente falar de meditação e tentar trazer isso para a nossa realidade, a gente precisa entender do que se trata, né? A palavra meditação, ela pode ser compreendida também como contemplação. Uma das ferramentas que se utiliza muito atualmente para o exercício da meditação é algo que se chama de mindfulness, que pode ser traduzido como atenção plena. Então, a gente juntando essas duas informações, a gente vai ter um dado importante. Meditar é o exercício de colocar a atenção em algo. Então, não necessariamente a meditação significa você estar sentado num lugar tranquilo, quieto, onde você vai estar só prestando atenção na sua respiração. Você pode meditar enquanto você está cozinhando, você pode meditar enquanto você está praticando um esporte, você pode meditar em qualquer oportunidade que você se conceda de colocar a atenção em algo específico. Uma coisa interessante da gente observar também é que a meditação, ela pode acontecer independente de qualquer crença religiosa. Existem algumas religiões que se valem das práticas meditativas para o que quer que funcione para aquela religião. Por exemplo, o judaísmo. O budismo não é uma religião, é uma filosofia, mas tem muita gente que entende quase como uma religião, e o budismo se vale muito das práticas meditativas. Mas esse exercício de contemplar o seu silêncio, de contemplar a si mesma ou a si mesmo, esse exercício de estar em contato consigo próprio, ele independe de qualquer crença. E eu acho que isso é o mais bonito que a gente pode encontrar na meditação. Ela é absolutamente democrática e ela pode ser para todos. Ela é democrática e ela é custo zero, né? Você não precisa de recurso algum para poder meditar. Você não precisa de vela, você não precisa de incenso, você não precisa de música. Você pode sim se valer de velas, de incensos, de música, de atividades específicas. Tem gente que medita correndo, fazendo corrida de longa distância, por exemplo. Tem gente que usa isso como recurso meditativo. Mas você não precisa. Você pode simplesmente sentar em algum lugar e gastar alguns minutos trabalhando esse exercício da meditação. Então, ela pode acontecer para qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer momento. E isso eu acho que é muito interessante. Bem, eu queria falar um pouquinho sobre o que é que tem funcionado para mim ao longo desse tempo que eu venho meditando regularmente. Então, tem algumas estratégias das quais eu me utilizo que eu já sei que vão me ajudar. A primeira delas é sentar numa posição confortável. A gente acha que meditar sentado é sinônimo de sentar naquela posição de lótus, né? É lindo aquilo, realmente é muito interessante e sim, existem algumas explicações de por que seria interessante você conseguir fazer aquilo, mas desde que seja possível para você. Se não é possível, você pode sentar numa cadeira, você pode sentar no chão com as pernas cruzadas, mas colocar, isso para todo mundo é legal, colocar uma almofadinha embaixo ali do seu bumbum para poder ajudar a coluna a ficar reta. Então, ponto 1, sentar numa posição confortável, aquela posição em que você vai conseguir permanecer durante alguns minutos. Ponto 2, procurar um lugar confortável também.
Muita gente acha que para meditar você precisa estar num lugar de absoluto silêncio e tudo mais. Eu já percebi que para mim isso não faz grande diferença. É claro que eu não vou meditar num ambiente onde na sala ao lado tá tendo uma rave, né? Uma festa barulhenta e tal. Mas um pouco de barulho, um pouco de som ao redor me ajuda a me centrar um pouco. Eu já vou explicar por quê. Terceiro ponto, eu escolho algo em que eu vou colocar a minha atenção. Agora, depois de um tempo, esse algo tem sido a respiração, mas pode ser, por exemplo, os sons à minha volta, podem ser as sensações do meu corpo, pode ser qualquer coisa que esteja no meu momento presente e que me faça voltar e ficar neste meu momento presente, porque vocês vão perceber quando vocês começarem a meditar, ou para quem já faz esse exercício, a grande batalha é que ou a gente volta para o passado lembrando de alguma coisa, ou a gente se projeta no futuro querendo planejar algo que está por acontecer. E o grande exercício da meditação, talvez o maior benefício que a meditação possa nos trazer, é fazer com que a gente consiga se fixar no momento presente. Então você vai escolher algum artifício, alguma ferramenta que te ajude a ficar nesse momento presente. Outra coisa, estabelecer um tempo para este período meditativo e um tempo que seja realizável, mesmo que ele seja curto. Assim, é bonito a gente pensar que a meditação pode ser longa, meditar meia hora, 1 hora, enfim, o tempo, né, que a gente tem aí nas nossas fantasias. Mas o mais bonito é você conseguir, de fato, realizar essa meditação. Então, se são só 5 minutos que dá para você, ok, serão 5 minutos. E aí a gente já vai exercitando autoaceitação, generosidade com a gente mesmo, de a gente respeitar os nossos limites, as nossas possibilidades, aquilo que dá pra gente fazer. Então, escolher um tempo e ter algo que te marque esse tempo. Às vezes é o temporizador do seu celular, tem aplicativos que te ajudam nisso. Outra coisa, eliminar possíveis elementos que possam atrapalhar a sua atenção. Então, você vai meditar, você coloca o seu celular para vibrar, ou você pode até colocar ele no modo avião, não vai ser tanto tempo assim, é absolutamente possível. Então, o que é importante é você criar um ambiente que seja confortável e propício para que você possa permanecer ali. Se a ideia é transformar a meditação em algo que seja rotineiro, diário, aí você precisa fazer com que isso seja minimamente agradável e possível. Então, beleza, aí você, arranjou a sua posição confortável, você está num ambiente que é gostoso, você já escolheu qual é o elemento no qual você vai se focar, você senta, marcou o tempo, você sabe que você, durante aqueles minutos ali, você não vai ter que ficar se preocupando olhando pro temporizador do relógio e tudo mais. Começou! Tudo bem? Tudo fácil? Não é tão simples assim. Quando a gente senta para meditar, o que a gente percebe muitas vezes é que o pensamento ele voa. A nossa criatividade, ela fica feliz da vida, assim. Você lembra de coisas que você tem que fazer, você pensa em coisas que você deveria ter feito lá atrás e que ficaram que acabou deixando, enfim, é a festa. E aí essa é uma grande oportunidade de você exercitar algo que a meditação vai te dar de presente. A generosidade com você mesma, a gentileza com você mesma. Então, a ideia aqui é, eu tô aqui me propondo a me focar em algo, seja a respiração, por exemplo. E aí, quando eu percebo, eu tô pensando nas contas que eu tenho que pagar, na academia que eu não fiz, o exercício, a yoga e tudo mais. E aí, meu Deus, eu começo a me cobrar, mas eu tinha que estar pensando na respiração, Calma. Voou o pensamento? Não tem problema. Com autogenerosidade, você vai trazer o pensamento de volta para aquilo que você estava, escolhendo. Eu apontei para o nariz porque, para mim, o que funciona é a respiração. E aí, você
faz isso quantas vezes forem necessárias. Então, uma coisa que eu percebi que para mim dá certo é contar a minha respiração. Então, eu vejo até quanto eu consigo ir sem perder o foco. Às vezes é 1, 2, perdi. 1, 2, 3, perdi. 1, 2, aí eu chego até 10, chego até 20 e depende muito do dia, porque uma das coisas que a gente vai percebendo, que também é um outro presente que a meditação nos dá, é que nós estamos diferentes em cada dia. Nós somos os mesmos sempre, mas nós estamos em constante transformação. E aí não dá para esperar que a cada dia eu funcione exatamente da mesma maneira. E você vai exercitando essa contemplação de si mesmo, esse olhar generoso e curioso sobre si mesmo. Eu acho sensacional. E pode ser muito gostoso, pode ser que não, pode ser que tenha dias que seja um pouco mais difícil mesmo. Uma coisa interessante de pensar com relação à meditação é que os benefícios você não vai perceber, talvez, imediatamente. Então, você se dispôs a meditar por 5 minutos por dia, e aí você sentou no primeiro dia, fez a sua meditação do jeito que foi possível, com toda essa generosidade consigo mesmo e tudo mais, e terminou e nada mudou, nada aconteceu. De fato, as coisas vão se processar dentro de você lentamente. E você vai precisar de tempo, paciência e bastante perseverança para poder observar como aquilo está reverberando. O que eu posso te dizer com certeza é que eu nunca ouvi alguém dizer que meditar estava fazendo mal para a pessoa. Então, eu gosto de pensar que a meditação diária é como um banho que a gente toma por dentro. E aí, aqui no Brasil, pelo menos, a gente tem o hábito do banho diário, mesmo quando tá frio, né? Mesmo quando tá frio, viu, pessoal? Não vale enganar, não. E por que a gente toma banho todo dia? Porque a gente gosta de se limpar, a gente gosta de sentir aquela sensação de frescor na nossa pele. Isso é por fora. Por que a gente não pode fazer isso por dentro também? Eu acredito que pensar na meditação como um exercício de limpeza interna diária, de autocuidado, pode ser um bom elemento motivador. Então é isso que eu queria deixar aqui para vocês. Meditação não tem nenhum mistério, ao contrário, tem muitos benefícios e uma enorme sensação de bem-estar. Então, espero que isto tenha sido útil para vocês. Um beijo.